Se você não sabe como resolver questões de física, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como resolver qualquer questão de física. Eu sei que em algum momento, enquanto você estudava física, você tirou o dia inteiro só para fazer questões, achou que ia fazer 1000 questões e no final do dia resolveu 2 questões. Eu sei que isso parece muito chato e estimulante, mas acontece que isso é normal quando se trata de física. Só que a partir de agora isso não vai mais acontecer, porque quando você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e assistir todos os vídeos dessa série de como aprender física rápido, você vai ter o passo a passo para obliterar qualquer dificuldade que você tiver nas questões de física. Então, antes da gente entender como resolver as questões, primeiro nós temos que entender como as questões são divididas. Eu dividi para vocês as questões em 4 níveis. No nível 1, você deve usar explicitamente a fórmula, e você sempre vai precisar de uma única fórmula para resolver a questão. Ou então você precisa dar respostas conceituais. E aí vamos ver um exemplo de questão nível 1. Essa questão ela é de nível 1, porque você precisa utilizar apenas uma única fórmula e é explícita qual a fórmula que você tem que utilizar. Você tem que utilizar a fórmula para calcular a velocidade. E a questão já disponibiliza os dados que são necessários para você conseguir utilizar a fórmula, que é a distância e o tempo. E aí um exemplo de questão nível 1 que pede resposta conceitual seria, por exemplo, o que é velocidade, o que é aceleração. Agora vamos ver o nível 2. O nível 2 você precisa utilizar mais de uma fórmula, e a fórmula que você deve utilizar ela está implícita, ou seja, não é tão claro assim quanto a questão de nível 1, onde você tem certeza que você tem que utilizar a fórmula para calcular a velocidade. E aqui nós podemos ver um exemplo de questão nível 2, em que você precisa interpretar a velocidade e você precisa também fazer uma regra de 3 com o número de pessoas e o tamanho da fila para você conseguir resolver a questão, tanto o item A quanto o item B. Por isso que ela é uma questão de nível 2. Vamos ver agora uma questão nível 3. Já no nível 3, você deve desenvolver um raciocínio e sempre utilizar mais de uma fórmula. E geralmente essas questões são questões de vestibular. Vamos ver um exemplo de questão nível 3. Essa questão ela pede que você utilize mais de uma fórmula. E aí, como você vai utilizar mais de uma fórmula, você tem que utilizar as fórmulas na ordem correta, que é isso que eu quis dizer com raciocínio. O nível 4 é um nível de questão que o raciocínio é muito mais elaborado e geralmente as questões são literais, ou seja, você vai ter que gerar uma equação que tem apenas letras. Vamos ver um exemplo de questão nível 4. Aqui você deve ter um raciocínio mais elaborado, relacionando conceitos como energia cinética, como a equação da aceleração, como trabalho e também força para poder resolver essa questão. E agora, visto os níveis de questões, vamos ver como você consegue resolver questões assim como seus professores resolvem, como se fosse no passe de mágica, mas que quando você vai tentar resolver, você não consegue. E vamos ver um passo a passo de como resolver qualquer questão. O primeiro passo é você ler a questão, marcar os dados importantes e se atentar às palavras-chave. Ler a questão até que é óbvio, certo? Você tem que ler a questão para poder entender e fazer ela, não é isso? Mas marcar os dados importantes e se atentar às palavras-chave não é tão óbvio quanto parece, porque nem todo dado que é dado na questão é um dado importante a ser usado. E para você saber qual dado é importante e qual palavra-chave realmente importante em cada questão, você tem que entender muito bem a teoria. E para isso eu vou fazer uma série de videoaulas de física, do comecinho, desde cinemática até física moderna. Então não percam os próximos vídeos. E o passo 2 é afunilar o assunto da questão do mais geral ao mais específico. Você vai ter que pensar qual o assunto mais geral que essa questão trata. Por exemplo, uma questão de cinemática, ela sempre vai falar de movimento. E você começaria assim. Vai ficar mais claro esse passo 2 e o passo 3 quando a gente for ver as questões na prática. O passo 3 é perceber qual o nível da questão e organizar o raciocínio. O passo 2 e o passo 3 são muito importantes. Vocês podem estar se perguntando, isso está muito teórico, o que é que isso tem a ver com questão? Isso não tem nada a ver, é só usar a fórmula. Mas se você sabe que uma questão vai precisar de um raciocínio, não só de uma fórmula, ou outra questão vai precisar de mais de uma fórmula,
você pode administrar melhor o seu tempo. Isso faz toda a diferença quando se trata de concurso ou até de Enem, em que você tem um tempo reduzido para fazer várias questões. E se você, ao ler a questão, você sabe que ela vai demandar mais tempo porque você precisa de um raciocínio, você pode pular ela e passar para a questão que tem um nível menor, que você vai responder mais rápido. Então vamos lá ver as questões. Eu vou passar mais rápido, certo? Porque o intuito desse vídeo é ensinar vocês técnicas para resolver questões e não resolver questões. Se vocês quiserem vídeos de resolução de questões em que eu só resolvo as questões e explico como que eu resolvi, deixe aqui nos comentários. Mas o intuito desse vídeo é ensinar vocês a resolver questões. Então vamos lá. A questão de nível 1. Aqui a gente já tem os dados todos marcados, as palavras-chave também marcadas. E aí, como que a gente faria o passo 2, que seria afunilar do mais geral ao mais específico? A primeira frase, José andou. Se José andou, trata-se de movimento. Esse é o assunto mais geral da física, movimento. E na segunda frase eu leio linha reta. Se é um movimento e é em linha reta, só pode ser MRU ou MRUV. E aí eu já reduzi bastante para a cinemática. E aí eu vejo mesma velocidade. Mesma velocidade, isso aqui com certeza se trata de movimento retilíneo uniforme. E só tem uma única fórmula para movimento retilíneo uniforme, que é a fórmula do sorvete, que é justamente o que a gente vai utilizar para calcular a velocidade de José. E assim a gente consegue resolver a questão nível 1. Vamos ver agora a questão nível 2. Aqui já marcados os dados importantes e as palavras-chave, vamos afunilar o assunto da questão do mais geral ao mais específico. É uma fila de pessoas que vão se movendo. Essas pessoas vão se movendo de maneira uniforme. Essa palavra aqui faz toda a diferença. Com ela eu sei que se trata de um movimento retilíneo uniforme. E aí, como na questão passada, só tem uma única fórmula para ser usada. E aí você vai ter que interpretar o que é velocidade. Se ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo, quer dizer que essa fila, no caso, anda 1 metro a cada segundo. E aí, se tinham 200 pessoas em 100 metros e eles andaram durante 30 segundos, eles andaram 30 metros. E aí você consegue responder o item A e o item B também. Agora vamos ver a questão nível 3. Vamos lá, nós temos aqui os dados, densidade, raio, distância, o tempo que leva para ela atravessar essa região. Vocês estão vendo aqui na tela agora a figura dessa questão, para vocês entenderem melhor. A diferença de potencial e a carga mínima que a partícula tem que ter para que ela fique retida nesse coletor. E também a consideração de que a partícula é esférica e use π igual a 3. Isso aqui é π, viu gente? É porque o Canva não deixa a gente fazer equações. E aí fica esse negócio torto aqui. Vamos lá. Essa questão, ela trata apenas do movimento da partícula, como vocês podem ver aí. Como se trata de um movimento parabólico, eu sei que eu vou precisar utilizar as equações do movimento parabólico. E ela também trata da partícula ser puxada para o coletor, e aí ela vai ficar em equilíbrio, ela vai ficar grudada nesse coletor. Então, eu já sei que se trata de movimento parabólico, e como tem carga, eu sei que essa questão trata de movimento oblíquo, lançamento de projéteis, que a gente vai ver em cinemática, e também trata de força elétrica, trata de eletricidade. Então, esse vai ser o raciocínio. A partícula ela vai ser puxada para o coletor, e aí ela vai ter um movimento acelerado devido ao campo elétrico que é gerado nas placas do coletor por conta de ela ter uma diferença de potencial entre essas placas. E é justamente esse campo que vai gerar uma força elétrica na partícula que vai fazer com que ela faça esse movimento e fique grudada no coletor. E essa força é a única força que vai estar agindo sobre essa partícula. Nesse caso a gente vai desconsiderar a gravidade porque se trata de uma questão de ensino básico. E isso a gente lembra de segunda lei de Newton. E aí para a gente resolver, calculando a carga dela, a gente vai precisar utilizar a equação do movimento oblíquo, utilizar também a densidade e a consideração de que ela é uma esfera serve para a gente calcular o volume. E aí no final a gente tem que a carga é 16 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vamos ver agora a questão nível 4. Já com os dados todos marcados, as palavras-chave também, vemos aqui de dados importantes. Um trem parte do repouso a uma velocidade, aceleração constante, resistências passivas absorvem energia fornecida e esforço médio em newtons. Por que essas palavras são palavras-chave e esses dados são importantes? Se o trem parte do repouso, eu já sei que se trata de movimento sobre uma linha horizontal até atingir uma velocidade.
e tem uma aceleração constante. Então já sei que se trata de movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração, e a aceleração é constante. Por que essa palavra constante é importante, muito importante? Porque a aceleração ela não pode variar, ela tem que ser realmente constante, porque se ela mudar, a gente não consegue calcular com as equações da educação básica. E aí, resistências passivas absorvem 5% da energia fornecida pela locomotiva. O que é que significa isso? Significa que a energia cinética da locomotiva e o trabalho que ela tem que gerar para movimentar essa carga aqui é perdida, é uma energia dissipada. Então a gente vai ter que tirar essa energia aqui, essa porcentagem, da energia total. E aí o que seria essa última palavra-chave? Esforço médio. Toda vez que vocês verem essa palavra esforço, vocês têm que associar com trabalho. Vocês vão entender melhor na aula sobre trabalho. Mas basicamente o trabalho é um esforço que você tem que fazer para levar um objeto de uma posição A até uma posição B, que é justamente o que essa locomotiva está fazendo. Ela vai partir do repouso com a tonelada e vai levar até uma posição X. E para isso ela precisa fazer o que a gente chama de trabalho. Só que aqui é o esforço médio, até aqui seria o trabalho. Só que é em newtons. E como vocês vão ver mais para frente, newtons é a unidade de força. Então o que a questão quer que você faça realmente é calcule o trabalho que essa locomotiva tem que fazer para levar essa tonelada. E a partir do trabalho, calcular a força que ela tem que fazer para executar esse trabalho. Então esse vai ser o raciocínio para resolver a questão. A gente vai ter que calcular a distância que ela percorreu, depois vamos associar com o teorema da energia do trabalho, depois vamos subtrair essa energia cinética perdida e depois calcular a força através da definição de trabalho. E aí nós temos que a força é 5 vezes 10 elevado a 3 newtons. E aqui temos duas dicas extra quando você não conseguir ainda formular o seu raciocínio. A primeira delas é a substituição de valores. E o que seria a substituição de valores? Em algumas questões que são de marcar, você pode substituir esses itens para ir testando cada item nas fórmulas para ver se vai dar a resposta certa. E aí você conseguir fazer o seu raciocínio. Mas cuidado, porque em algumas questões são colocadas alternativas erradas de propósito para evitar justamente que vocês façam isso. Vamos ver um exemplo. Sabendo que a quantidade de calor recebida por um corpo foi de 1000 joules e sua temperatura era de 1 grau Celsius, calcule a capacidade térmica desse corpo. A capacidade térmica ela é a relação entre o quanto de energia um corpo recebeu e o quanto a sua temperatura variou. Então, nesse caso, bastaria a gente dividir essa energia, que seria 1000 joules, por a temperatura. No caso aqui está de 1 grau Celsius. E aí, fazendo isso, você dividiria 1000 por 1 e daria 1000. E aí, a primeira opção seria o item A, 1000. E aí você marcaria ela, porque você testou 1000. Mas nesse caso estaria errado, porque você teria que transformar de 1 grau Celsius para Kelvin. E aí seria 1000 dividido por 274. Então, muito cuidado. Não funciona sempre, porque algumas questões têm itens errados de propósito. Mas, como você ainda está no começo e não está conseguindo formular ainda o seu raciocínio, como resolver as questões, isso vai ajudar bastante. E a engenharia reversa ela funciona quando a gente não sabe como resolver a questão, mesmo tendo as fórmulas, mas a gente tem o gabarito, a gente tem a resposta. E aí, como que a gente vai fazer? Vamos ver nesse exemplo. A gente tem o tempo que leva para a moeda cair, temos a velocidade, temos a gravidade, e a gente quer saber a profundidade do poço. Aqui nós vemos que o gabarito é o item A, 80, mas nós não sabemos como resolver. E aí, como se trata de uma questão com aceleração, nós sabemos que é um movimento retilíneo uniformemente variado. E aí nós temos as três fórmulas para utilizar. E como nós precisamos calcular uma distância, no caso seria uma profundidade, com esse gabarito nós podemos testar nas três fórmulas. E aí, testando na fórmula que relaciona a distância com a aceleração e o tempo, nós temos que 80 igual a 5t ao quadrado, logo t igual a 4, que é justamente o tempo que levou para ela cair. E assim a gente consegue saber como resolver a questão. Se você quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos da série. Muito obrigado e até o próximo vídeo.